Versículo 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista, ele estava levantando questões e realçando momentos em que ele era extremamente abençoado e foi extremamente abençoado por Deus. E nesse versículo 12, ele não tem como não expressar isso de maneira maravilhosa, dizendo: que darei ao Senhor diante de todos os benefícios para comigo? Eu acho que nós podemos estar pensando assim também. Nós podemos estar chegando agora no final de 2020, perguntando ao Senhor: Senhor, o que eu darei ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem me presenteado? Benefícios humanos, benefícios físicos, benefícios concretos, visíveis, palpáveis. E mesmo aqueles que nós não conseguimos pegar, benefícios que nós não conseguimos alcançar, mas que certamente o Senhor estava nos presenteando com eles. Preservação da vida, mas principalmente os benefícios espirituais. Então, é sobre esses benefícios espirituais que eu gostaria de estar conversando com os irmãos essa noite. Pelo menos alguns. O objetivo não é nós compartilharmos todos os benefícios espirituais, mas eu pensei alguns, elenquei alguns aqui, para que nós pudéssemos estar refletindo neles e refletindo através deles para sentir os grandes benefícios, a ponto de nós, depois de refletirmos sobre esses benefícios, dizermos assim: Senhor, o que eu darei ao Senhor por todos esses benefícios para comigo? Nem se nós dessemos a nossa vida toda, compensaria todos esses benefícios espirituais que o Senhor direcionou para nós. Nem se nós entregássemos tudo o que temos, entregasse todos os nossos filhos, não é? Entregasse todos os nossos bens, poucos ou não, entregássemos todo o nosso tempo, entregássemos toda a nossa energia, enfim, tudo, tudo, tudo. E tudo significa tudo, sem exceção. Não deixássemos de entregar absolutamente nada ao Senhor. Mesmo assim, não compensaria todos os benefícios espirituais que o Senhor tem direcionado para nós. Não tem como chegar no final de 2020 e refletir um pouco sobre alguns desses benefícios e dizer para o nosso Deus assim: o que darei diante de tantos benefícios? E isso fica nas entrelinhas o seguinte: que diante de tantos benefícios espirituais que nós recebemos de Deus, entregar toda a nossa vida a Ele, entregar todo o nosso esforço, entregar toda a nossa energia, entregar todo o nosso tempo, entregar toda a nossa inteligência, entregar, enfim, todo o nosso labor, tudo aquilo que nós aguentamos, suportamos para esse Deus tão maravilhoso. Que darei ao Senhor por todos os benefícios? Se dessemos tudo, 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 absolutamente tudo, não compensaria todos os benefícios que o Senhor tinha ou direcionou para nós. Então, num dia em que nós celebramos o Natal, ou neste culto de Natal, olhamos os benefícios espirituais, porque pela manhã nós trabalhamos o Cântico de Simeão como marca da percepção do Cristo. Naquela época, pouquíssimos perceberam que aquele Jesus, que aquele menino,
que aquele infante que acabara de nascer numa estrebaria, que os pais não tinham nada mais além do que um par de passarinhos para entregar como oferta no templo do Senhor, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Era o supremo comandante da torre de comando do universo. Eu quero pedir perdão por estar citando sempre isto. Mas que ele é o supremo comandante de tudo, de todo o universo, isso ele é na realidade. E tudo isso estava naquele menino Deus. Então, essa percepção espiritual, pouquíssimos tiveram. Maria teve quando ela cantou o Magnificat. Essa percepção teve Zacarias quando cantou o Benedictus. Aquele cântico quando do nascimento de João Batista. E o cântico de Simeão, quando ele apresentou Jesus no templo, depois de Maria ter completado o tempo da sua purificação. Somente eles, e Ana, a profetisa Ana, e os anjos, claro, mas os anjos, a percepção dos anjos era uma percepção objetiva, eles tinham isso na mente, porque eles viviam essa dimensão. Que bênção maravilhosa nós podemos ter quando nós percebemos esse Cristo. Pela manhã, o tema foi: quem percebeu? Nasceu o Salvador, quem percebeu? No caso, foi Simeão, Zacarias, Maria, profetisa Ana, perceberam. Não muito mais. E hoje, eu percebo isto. Você percebe isso, meu irmão, minha irmã? Isso é uma bênção espiritual muito grande. E sabe de quem veio essa bênção? Do próprio Deus, porque o próprio Simeão percebeu isto pela inspiração do Espírito Santo. Não foi pelo fato dele ser temente a Deus, dele ser piedoso. Não foi pelo fato dele ser justo. Conquanto esses dois elementos foram elementos importantes, sim, para ele receber essa inspiração. Mas, se não tivera a inspiração do Espírito Santo, como o texto fala ali de Lucas, no capítulo 2, como vimos pela manhã, Simeão também não tinha percebido isso, Maria também não tinha percebido isso, Zacarias também não tinha percebido isso, e a profetisa Ana também não tinha percebido isso. E você percebeu, e nós percebemos isso. Bênçãos espirituais. Isso é privilégio muito grande. Isto é para cantarmos glória a Deus mesmo entregando a nossa vida. Isto é para cantarmos glória a Deus mesmo em sofrimento, mesmo em angústia, mesmo vivendo os tempos de incerteza como vivemos. Bênçãos espirituais. Pelo Espírito Santo, o nosso Deus nos deu o conhecimento dele. A salvação é pela graça. O conhecimento espiritual é dado por Deus. Nós vemos isso em Jeremias, no capítulo 24, versículo 7, quando ele diz assim: dar-lhe-ei coração para que me conheçam. Ele estava apontando para o momento que vivemos a partir de Cristo. O momento que vivemos com a chegada do Espírito Santo, com a chegada do menino Deus, no tempo da graça. Jeremias estava apontando para o tempo da graça, no sentido de que ele daria o conhecimento, não é? Dar-lhe-ei coração para que me conheçam. Então, se nós percebemos Deus como Simeão, é porque Deus nos deu a conhecê-lo. Não podemos nos esquecer disso. Não podemos terminar
o ano de 2021, debaixo de tanta trovoada, debaixo de tanta tempestade, sem lembrar que somos extremamente abençoados por Deus. Bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. E o texto continua: dar-lhe-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo. Nós somos o seu povo. E eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Se nós nos voltamos a Deus, é porque o Senhor nos atraiu a Ele. João já fala isso para nós. Nós fomos atraídos a Ele. Como esquecer de bênção como essa bênção espiritual maravilhosa? Essa bênção de nós termos recebido um coração que lhe conhecesse, porque esse coração era um coração de carne, porque Deus trocou esse nosso coração de pedra por um coração de carne, como diz Ezequiel 11, um texto que temos lido, temos explorado, não é? Quando profecia do próprio profeta Ezequiel, apontando também para o tempo da graça, diz para nós: dar-lhe-ei um só coração. Espírito novo, porém dentro neles. Porém dentro neles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Se percebemos Deus, é porque Deus se fez perceber. Ele movimentou aqui dentro do meu coração. Ele trocou o meu coração de pedra por um coração de carne. Queridos, não se esqueçam disso. Se você não consegue se esquecer das grandes lutas do ano de 2020, você também não pode se esquecer nunca, aliás, muito mais, dessas bênçãos que o Senhor direcionou para a sua vida e para a nossa vida, como crentes em Cristo Jesus. Outra bênção espiritual é nos dar descanso espiritual. Ele ofereceu descanso para nós. Nas situações de vida que vivemos, nós ficamos cansados emocionalmente, ficamos cansados espiritualmente até. Mas o Deus Todo-Poderoso, e não um homem qualquer, nos faz um convite tão importante. Venham a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu aliviarei vocês. Uau! Que convite! Com todo o respeito que eu tenho a cada um dos irmãos, que eu sei que desejam para mim e para nós toda a bênção do mundo, e desejam aliviar o meu coração quando ele estiver apertado, mas esse convite é muito mais especial porque é do próprio Deus. Qualquer um pode me frustrar e nos frustrar, mas Deus não nos frustra. Venham a mim. Está cansado? Está sobrecarregado? Está difícil? Está estressado? Venham a mim, eu lhes darei descanso. Sabe o que eu peço? Senhor, me ajuda a lembrar disso quando eu estiver assim. Porque às vezes nós estamos tão sobrecarregados que nós não lembramos dessa realidade. E eu fico imaginando Deus assim, olhando, não é? Só esperando o convite. E eu nem lembrando. Quantas vezes nós não conseguimos lembrar que o nosso Deus se oferece como ajuda? Que benefício espiritual obter a ajuda daquele que manda em tudo, daquele que é soberano sobre todas as coisas.
Que benefício espiritual! Quanto custa esse benefício espiritual, meu irmão, minha irmã? Você consegue mensurar? Será que esse benefício consegue ser pago com todo o dinheiro do mundo? Eu tenho certeza que não. Porque mais vale a paz no coração, mais vale o amparo do Deus Todo-Poderoso do que todo o dinheiro do mundo. E se não fora a dádiva do Espírito Santo? Essa bênção grandiosa que o Senhor nos permitiu ter. Nós temos a marca, que é o próprio Espírito. O Espírito de Deus é a marca da promessa. É aquilo que dá é a garantia que temos. É o Espírito habitando em nós. A dádiva do Espírito Santo, é o dom do Espírito Santo. Não estou falando do dom de cura, não estou falando de dons. Dom de cura, dom de língua, dom de discernimento, dom de ensino, dom de profecia, não. Não estou falando de dons, eu estou falando de dom. É a dádiva de Deus, que é o Espírito Santo que habita em nós, que habita no nosso coração. Essa é a maior bênção. Porque sem essa bênção, nenhuma das outras poderiam ser percebidas. E é por conta dessa bênção que nós percebemos que aquele menino da manjedoura é Deus. É por conta dessa bênção recebida que nós percebemos, juntamente com Maria, juntamente com Zacarias, juntamente com Simeão, juntamente com Ana, e de igual forma aos anjos que cantaram a Glória Excelsis, tinha e tem de Deus a percepção da sua presença, a dádiva do Espírito Santo, como Lucas diz no capítulo 11, versículo 13, ora, se vós que sendo maus, falando para nós, eu sou este, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o permitirem. Espírito Santo foi dado por Deus. Se nós, sendo maus, queremos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, essa bênção da dádiva do Espírito Santo, que foi concedida por Deus, e aqui nós não estamos falando só no dom, nós estamos falando dos dons também, de tudo mais que precisamos para poder experimentar a graça da sua presença, experimentar a misericórdia de Deus em toda a nossa vida. Que bênção maravilhosa! Além do conhecimento espiritual, o novo coração, o descanso espiritual, a dádiva do Espírito Santo, e, por fim, para nós completarmos aí, não todas as bênçãos espirituais, como eu havia dito, mas algumas delas, ele nos dá a vida eterna. Que coisa! A vida eterna, comparada com a nossa vida, é algo estrondoso, é algo maravilhosamente enorme. Vamos inverter um pouco isso. A nossa vida, comparada com a vida eterna, é nada. Esses 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos que o Senhor pode nos dar no tempo presente, não é absolutamente nada diante da eternidade, que é eternidade absoluta, não tem fim. Então, a eternidade, que não tem fim, quando comparada com a nossa vida, torna a nossa vida absolutamente pequena. Absolutamente pequena. E foi a bênção que o Senhor nos deu.
a vida eterna, eternamente com Ele. Promessa àqueles que perceberam o menino Deus. Como é importante nós percebermos que o menino da manjedoura, o nenê da manjedoura, é o menino Deus, é o Emanuel, é o Deus conosco, como nós estávamos comentando pela manhã. E João, no capítulo 10, versículo 28, é quem fala, dentre tantos outros textos, dessa grande dádiva espiritual que foi direcionada para nós. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Então, o próprio Jesus, dentre tantos outros textos, como vários textos no capítulo 6 de João, que mostram que nós somos dele, nós somos de Deus, ninguém vai tirar-nos das mãos do Todo-Poderoso. A vida eterna já é nossa, já pertence a nós. Nós só ainda não conseguimos usufruir de maneira total da vida eterna, porque estamos presos ainda à realidade presente. Estamos presos na carne, estamos presos nas emoções, estamos presos, enfim, na estrutura humana, na realidade humana. Mas o Senhor nos deu a vida eterna. Então, terminando o ano de 2020, o Senhor nos deu tantas bênçãos. Não quero realçar as bênçãos materiais, as bênçãos concretas, visíveis, porque as bênçãos concretas, visíveis, elas pertencem à humanidade, e a humanidade é nada diante da eternidade. E as bênçãos espirituais têm a ver com eternidade, têm a ver com conhecimento espiritual, percepção de Deus, tem a ver com troca de coração, tem a ver com descanso espiritual, tem a ver com dádiva do Espírito Santo, tem a ver com vida eterna. São algumas das bênçãos direcionadas para nós. Então, neste culto que se propõe, em termos de Igreja Batista Vida Nova, ser os cultos celebrativos de Natal, mesmo sem as cantatas, que tanto nos preparamos para apresentá-la pela manhã, não conseguimos apresentá-la. Mas a cantata, as cantatas, as celebrações humanas, sem a percepção do Deus presente, é uma mera apresentação artística. Portanto, a percepção que temos de Deus, ela é mais proeminente. Seria bom que pudéssemos estar cantando louvores, os cânticos tão bonitos de Natal, mas muito melhor, muito mais bonito, muito mais significativo, muito mais preponderante é a percepção que temos de Deus na nossa vida. Portanto, a nossa oração a Deus é: obrigado, Senhor. Obrigado pelas bênçãos espirituais que o Senhor direcionou à tua igreja, que o Senhor direcionou à minha família, que o Senhor direcionou a cada um de nós. Vamos orar? Por favor, feche os seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelas bênçãos espirituais que o Senhor nos deu. Bênçãos sem medida. Nós não conseguimos medi-las. Nós não conseguimos dimensionar, nós não conseguimos discernir a beleza, a grandiosidade das bênçãos que, por amor, o Senhor direcionou a nós. Fomos alvos dessa tua graça. Obrigado, ó Deus, pelas
tuas incontáveis bênçãos no ano de 2020, mas principalmente, as bênçãos espirituais, porque sem elas nós não conseguiríamos viver absolutamente nada da nossa vida. Por mais que tivéssemos, te agradecemos como igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.